Olá, eu sou Sabrina Campos e este é o Uma Só Voz. Dessa vez nós estamos com mais uma grande revelação da música, MCBN. Você já deve conhecê-lo, porque com certeza a música dele está estourando por aí. Ele já esteve em alguns programas também para compartilhar conosco uma experiência. Mas, enfim, vou deixar que ele apresente a si mesmo aqui para o nosso público, porque se você ainda não conhece, com certeza você vai gostar desse som. Muito bem-vindo, MCBN, aqui à nossa casa no Uma Só Voz. Olá, Sabrina, tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui com você, numa só voz. Aqui quem está falando é o MCBN. Eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, moro aqui em Costa Barros já há 32 anos, nascido e criado aqui na comunidade de Costa Barros. É legal, cantor de funk, influenciado desde pequeno com o funk e me identifico muito, inclusive, com isso. Sou um camarada muito trabalhador, tenho o trabalho, não vivo de funk ainda, mas tenho meus trabalhos convencionais e tudo mais. E também faço um trabalho voluntário, ajudando moradores de rua e tudo mais, enfim. Esse é o MCBN. Perfeito. MCBN, eu gostaria de saber como nasceu o MCBN. Da onde veio, né, a sua ideia, a sua vontade? Veio de um sonho antigo? Veio de um sonho de infância? Como é que surgiu o cantor? Como é que surgiu o MC? Como é que veio esse início dessa trajetória tão bonita e principalmente, né, do funk carioca, nossa música destaque para todo o Brasil? Que o funk a gente sabe, né, veio do soul, veio ali dos Estados Unidos, Exatamente. veio ali, né, a gente poderia falar aqui de uma história imensa que tem o funk, mas o funk carioca é inclusive patrimônio cultural, né, por Exatamente. lei, e isso é uma conquista enorme. A gente sabe que tem um diferencial grande na nossa música, e aqui o Uma Só Voz está justamente para privilegiar os artistas da música, artistas como você, que tem feito grande sucesso. E como é que surgiu a ideia, como é que veio esse sonho, da onde nasceu o MC? Porque existe o Bruno, mas existe o MC. Da onde veio o MCBN? Exatamente. Pois bem. Bom, como todo mundo sabe, dentro das favelas, a favela é um lugar muito rico culturalmente, né? A gente tem pessoas de todas as tribos, do rock, do pop, do reggae, do axé, do funk. E o funk, ele meio que predomina, né, nas comunidades. Pois bem, desde pequeno a gente foi influenciado ali, como predomina o funk, a gente ouvindo funk desde pequeno, em todos os lugares, finais de semana, na casa dos vizinhos, tocando funk, a gente saía na rua tocando funk, festinha tocando funk, e desde sempre a gente eu fui sendo influenciado pelo funk, desde pequeno. Pois bem, o tempo foi passando, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a levar isso um pouquinho mais a sério. Na verdade, não tão a sério. Quem levava mais a sério ainda eram os meus amigos, que eles viam um certo talento e até falavam, poxa, cara, que você não leva mais a sério e tal, essa coisa, não sei o quê, porque eu brincava muito com eles ali, de rima, essas coisas, zoando alguns amigos ali e tudo mais. E aí eles levavam aquilo, né, eles gostavam e tal, e falavam, poxa, por que você não leva muito mais a sério esse negócio? E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu mesmo criei o MCBN, porque é só uma abreviação ali do meu nome, né? E fica até mais fácil de associar, né? O BN é o Bruno e tudo mais, enfim. Aí comecei a levar isso um pouquinho mais a sério, na verdade, bem a sério, há 4 anos atrás, que foi quando eu comecei de fato a me apresentar, foi quando eu comecei de fato a poder é, gravar em estúdios e tudo mais, e estar escrevendo mais músicas, enfim. Aí eu comecei a levar bem mais a sério. Aí o MCN começou a entrar mais em cena, começou a ficar um pouquinho mais conhecido na comunidade, nas comunidades, onde eu passo, até mesmo quando o pessoal vai lá no meu trabalho, dificilmente a galera me chama de Bruno ou de Bruninho, o pessoal já me chama de fala MC, fala MCBN e tal. Então, assim, tem sempre o pessoal, uma brincadeirinha aqui, outra brincadeirinha, mas na verdade começou como brincadeira e hoje em dia o pessoal leva muito a sério. E eu também levo muito a sério essa história de ser MC, esse estilo de vida de ser MC. Então, na verdade, o talento sempre existiu,
tanto que foi reconhecido, né, graças a Deus aí por quem estava por perto, né, os amigos e tudo Isso. mais. E você acabou apostando, então, nessas indicações, porque é verdade, quando a gente tem um talento, as pessoas acabam enxergando, às vezes, mais do que a gente. A gente, às vezes, acha que não é bem por aí, a gente fica meio tímido, ainda mais uma carreira como essa, né, de artista, de cantor, a gente, às vezes, fica, não, será? Mas que bom que a sua voz, o seu talento foi o seu testemunho, né, para que as pessoas reconhecessem em você, inclusive, uma Ex- vocação. Exatamente, Sabrina. Eu fiquei um pouco ressabiado no início, assim, nesses 10 anos atrás, pelo seguinte, porque a gente fazia brincadeiras ali no alojamento do quartel e tudo mais, zoando os amigos e tudo mais, tá, na rua, com os vizinhos. Só que é o seguinte, o funk, na verdade, ele sempre foi muito discriminado. Ele sempre foi muito olhado por esse lado da criminalidade. Você tá entendendo? E aí eu ficava muito ressabiado com essa questão. Falei, pô, será que o pessoal vai me olhar como bandido? Eu moro dentro de comunidade, será que se eu começar a cantar funk? Eu sempre soube que eu nunca quis cantar funk fazendo apologia a drogas ou ao tráfico. E, inclusive, eu canto músicas que não fazem apologia a drogas ou ao tráfico. Eu não quero entrar nessa esfera. Você tá entendendo? Porque eu quero passar para as pessoas o lado bom do funk, o lado legal do funk, de você sair, curtir, zoar, de ter letras interessantes. Inclusive, nas minhas letras de músicas que estão ficando prontas, inclusive, algumas já até gravadas, só estou esperando terminar esse trabalho de edição, eu falo sobre temas diversificados. Eu tento sempre diversificar algum tema, pegar um tema interessante, sabe, que esteja na mídia, por exemplo, a valorização da mulher. Eu tenho uma música que está 90% pronta já, que fala sobre a valorização da mulher, sobre a mulher não aceitar apanhar do namorado, marido, noivo, que seja, entendeu? E com a pandemia, inclusive, com os casais mais próximos um do outro, a gente tem visto um aumento absurdo disso acontecendo. Eu falando de política, críticas também, entendeu? Falando das nossas vivências dentro da favela de um modo geral. Então, são temas bastante interessantes, temas bastante polêmicos, mas tráfico de drogas, tráfico de armas, isso aí eu nunca quis entrar e nem quero entrar. Mas eu fiquei muito, muito, como eu falei para você, ressabiado assim no início de estar cantando funk, de ver como que as pessoas iriam receber isso, principalmente das pessoas próximas, minha mãe, meu irmão, porque eu perdi o meu pai muito cedo. Então, a minha mãe e meu irmão foram meio que mãe e pai para mim. Então, eu fiquei realmente assim, pô, como é que será que minha mãe vai receber isso? Como é que será que minha mãe vai pensar isso? No início, ela me deu umas travas aqui, outras travas ali, mas minha mãe sempre soube que eu sou um camarada muito correto, ela sempre soube que eu sou um camarada muito trabalhador, e sabe que se eu fosse por esse caminho, eu ia querer seguir o caminho, vamos dizer assim, o caminho certo do funk, né? Não fazendo alusão a tráfico de drogas, de armas e tudo mais. E aí, hoje em dia, como ela está vendo as coisas caminhando melhor nesse sentido, ela já aceitou melhor isso, e meu irmão aceitou melhor isso, meus familiares, eles me abraçaram, eles compraram a ideia do MCBN, entendeu? E eles me dão muita força, eles sabem que eu sou um cara trabalhador, sabem que eu sou um camarada correto, não me envolvo com coisa errada, e aí eles abraçaram minha causa e estão me dando muita força, cara. Estou muito feliz. Ai, graças a Deus. Eu acho que nada melhor do que a gente ter aquelas pessoas que a gente ama nos apoiando, apoiando os nossos sonhos, apoiando realmente tudo aquilo que a gente quer fazer, né, por caminho de decisão que a gente toma nas nossas vidas. Isso é o que há de mais importante, porque sem essas pessoas a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque acaba que a nossa Exatamente. motivação, né, fica para trás. A gente quer agradar, né, a nossa família, quer agradar as pessoas que sempre estiveram conosco, e quando essas pessoas Exatamente. entendem e estão conosco para fazer juntos, né, esse sucesso, tudo fica muito melhor, o caminho fica muito melhor e, principalmente, todas as dificuldades conseguem ser melhor também suplantadas e superadas, né? Olha, parabéns, eu fico muito feliz porque, de fato, você tem uma consciência que é fantástica, né? O funk, ele sempre foi, de fato, muito marginalizado, como você acabou
acabou de dizer, porque existe sim, né, o tal proibidão, que é dos bailes quando, né, acaba que faz uma apologia assim, a algumas facções, faz alguma apologia a armas, faz apologia a algumas drogas, com relação a esse lado que existe, mas que existe em vários outros tipos de ritmos também de música. Mas o funk, obviamente, como é muito popular, até porque o funk carioca ele veio, né, das comunidades, ele veio, inclusive, Exatamente. como manifestação, como você falou, manifestação de crítica social, né? A gente lembra aí músicas incríveis de pessoas incríveis, artistas maravilhosos que falavam justamente do dia a dia numa comunidade, como era difícil, né, para o trabalhador poder viver ali certas situações e querendo até a atenção do poder público para essa, né, parcela da sociedade. Então, sempre houve, né, uma questão realmente atrelada ao social, né, e esse é o funk do bem mesmo, é o funk que chama a atenção para a vida social da comunidade, para as pessoas, os cidadãos que fazem parte da comunidade, e fala dos problemas, né, de todos nós, principalmente aqueles que são vividos ali, que muitas vezes essas pessoas todas, né, são esquecidas. Todos nós que fazemos parte ali de uma vida dentro de uma comunidade, como a gente chama da favela, né, acaba sendo sim esquecida em muitos aspectos, e a gente poderia aqui falar de inúmeros deles, a começar até pelo próprio saneamento básico, pela parte de pavimentação, às vezes não chega, aqui a gente está falando de Rio de Janeiro, então a gente fala da Conlurb e até as companhias concessionárias de água, a gente tem muitas comunidades com problemas de questões que são muito básicas. E o funk traz muito essa discussão, né? O funk faz essas pessoas terem ali o que esse programa tenta trazer, que é a voz, né? A voz das pessoas chamando a atenção de fato para o que há de mais importante e que às vezes é tão básico na nossa vida, mas que de fato falta, né? E a falta, ela é algo que a gente precisa tratar sempre. Eu fico muito feliz também de uma coisa que você falou. Você falou do apoio da sua família e você falou que antes, até na hora que você estava se apresentando, você falou de uma questão de solidariedade, que muito me tocou aqui. Você faz um trabalho também, além de toda essa questão da música, você faz um trabalho social. Eu gostaria que você comentasse para a gente, para o nosso público, a respeito desse trabalho social. Como é que funciona? Então, pois bem, esse trabalho social, na verdade, ele não nasceu com o MCBN. Ele não veio, eu virei MC primeiro para depois começar esse trabalho. Na verdade, esse trabalho ele vem de muito tempo. Eu lembro de uma época, por exemplo, que eu tava servindo, né, ali as Forças Armadas. Aí, quando eu tinha um período noturno, que a gente chama de pernoite, que a gente recebe instruções noturnas de como vai ser o período noturno ali no quartel, na caserna. Pois bem, depois dessa instrução, eles sempre davam um lanche para gente. E esse lanche sempre vinha uma fruta, um todinho, um biscoito. E geralmente o pessoal pegava ali só o todinho, ou pegava só o biscoito, e sobrava muita coisa. E eu via aquele mar de comida, sabe? Aquela caixa de comida assim sobrando. E eu perguntava para o pessoal. Teve um dia que me bateu a curiosidade, eu perguntei, eu falei, sargento, para onde vai essa comida aí? Ele falou, cara, vai pro rancho e lá eles dão destino na comida. Eu falei, mas o senhor sabe o que eles fazem? Eu falei, cara, não sei não, mas você sabe que muitas daquelas comidas eles tragam, eles jogam fora, né? E perto do batalhão onde eu servia, ficavam muitos mendigos na rua morando, e sempre me sensibilizei com essa galera, sempre. E aí eu pedi ao oficial de dia para que eu pudesse, se ela podia me dar aqueles lanches que estavam sobrando para que eu pudesse doar para aqueles moradores de rua. E ela adorou a ideia, ela falou que podia pegar sem problemas nenhum, deixou avisado com todos os sargentos, o cabo da guarda, enfim. Aí, quando acabou o serviço, no dia seguinte, eu peguei todo aquele material, fora o material que a gente já usava, né, que era o nosso armamento, colete, capacete, aquela coisa, botei nas costas e levei para o batalhão. Fui lá, desarmei no material bélico e troquei de roupa para poder ir embora. E cheguei lá de manhã cedo, a galera estava sentada lá e eu fiz ali a minha
acho que primeira doação assim efetiva de ter bastante gente, mas conseguir ajudar um número maior de pessoas. E desde então, eu comecei a fazer esse trabalho, continuei fazendo esse trabalho, saí das Forças Armadas, continuei fazendo esse trabalho. Hoje em dia, eu trabalho numa padaria com mercearia e, assim, sempre quando sobra pães, eu coloco uma mesinha com os pães lá e eu coloco até uma placa escrito: se você não tem condições de comprar o seu pão hoje, retire aqui o seu pão e que Deus o abençoe. Foi uma frase que eu vi muito parecida, na verdade, na internet, e eu só meio que adaptei ali, porque eu não lembrava ela direito, eu meio que adaptei, escrevi, coloquei lá. E esses pãezinhos ajudam muita gente ali, sabe? Porque tem gente dentro da comunidade que às vezes está passando um aperto, porque a gente vive assim, né? Tá passando um aperto dentro de casa, mas tá com um sorrisão na rua. E esse é o nosso jeito de ser, sabe? Mas fica com uma certa vergonha de falar que tá passando uma necessidade. Então, muitas das vezes a gente quer chegar lá no meio da rua, a gente quer atingir aqueles moradores de rua, quer chegar nesse pessoal, mas tem vizinhos nossos muito próximos precisando também, entendeu? Então eu deixo lá, o pessoal pega as pontas dos frios que sobram, queijo, presunto, mortadela, o pessoal geralmente colocava para vender. Hoje em dia não, hoje em dia eu com autorização, as pontas de frios elas são guardadas em recipiente e quando eu vou fazer essas doações na rua, eu separo tudo direitinho, mortadela com mortadela, presunto com presunto, queijo com queijo, entendeu? Para poder levar tudo limpinho, tudo bonitinho, higienizado para o pessoal das ruas. Quando eu chego lá, é uma festa, o pessoal vem, me abraça, eu acho muito legal. E eu também faço doações de quentinhas, estou arrecadando roupas agora também para esse tempo meio frio, para poder, sabe, distribuir para o pessoal. Tem uma senhora que ela me ajuda muito com, com as quentinhas, ela já tem uma pensão e ela faz uma quentinha para mim a 5, às vezes R$ 6, quando tem alguma coisinha mais cara, para eu poder pegar em quantidade e poder ajudar esse negócio. A poder ajudar nessa causa, melhor dizendo, ajudar com esse pessoal aí, e eu me sinto muito feliz em estar fazendo isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu amo fazer, ajudar essas pessoas. Inclusive eu recebi um pedido de uma voluntária da APAI, que eu conheci, para poder ajudá-la também, né, nessas questões de doar alguns alimentos e tal. E eu vou fazer de todo o coração, entendeu? Vou tirar ali, eu posso até tirar do meu bolso mesmo para poder ajudar essas pessoas. Para mim não vai fazer falta. Ah, pode faltar alguma coisa aqui, pode faltar alguma coisa ali, mas tem para pessoas que precisam muito mais do que a gente. Gente, eu consigo chegar um final de semana e não comer um hambúrguer. Eu consigo chegar um final de semana e não comer uma pizza. Mas e a pessoa que está na rua que não come há 2 dias? E a criança que não comeu ainda, que já são meia-noite e ainda não almoçou? Igual de vez em quando eu vou fazer as doações depois que eu fecho lá a padaria, e eu vejo crianças, mulheres com crianças pequenas nas ruas, sabe? Pega lá a quentinha, me agradece, me dá um abraço. Teve um episódio, se você me permite, para não me alongar muito aqui, que aconteceu que foi muito interessante, assim. Esse pessoal das ruas, eles sofrem tanto preconceito que eles acabam se tornando meio que preconceituosos também. Não por mal, não por mal. É por receber isso todo dia, por viver isso todo dia. Teve um dia que eu fui chamado para poder me apresentar em um local, em uma comunidade. E aí, antes dessa apresentação, eu já tinha deixado tudo acertado com essa menina, que eu ia pegar as quentinhas lá e ia fazer essas doações. Tudo bem. Peguei as quentinhas, mas eu já estava arrumado para poder fazer essa apresentação. Fui para as ruas e fui fazer as doações. Cheguei lá, fiz as doações, só que eu tive um dia muito, 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 muito corrido, muito corrido. Primeiro, mulheres e crianças, depois eu distribuí ali para os rapazes, enfim, para as pessoas de mais idade. E aí sobraram 2 quentinhas. Eu cheguei para um deles, que já estavam sentados comendo, eu falei: rapaziada, vocês se importam de eu sentar aqui e comer? Eu tive um dia muito cansativo, eu não consegui almoçar ainda, isso já era um pouco mais de 10 horas da noite. Eu não consegui almoçar, vocês se importam de eu sentar aqui e comer com vocês? Aí um deles falou assim: poxa, cara, mas você tá aí todo arrumadão, cheiroso, você que veio fazer as doações pra gente.
vai sentar e comer do lado de morador de rua? Eu fui e falei para eles assim, sabe, não num tom agressivo, não num tom chateado, mas, sabe, meio que dando uma ideia nele. Eu falei, mas qual é a diferença de vocês para mim? É porque eu tenho, que eu trouxe para vocês aqui a coisa no carro, porque eu tenho carro? É porque eu tenho um emprego? É porque eu tenho um lugar para morar e vocês moram na rua? Eu falei, gente, não é diferença nenhuma, não. Tem que botar na cabeça de vocês que eu consegui, mas que vocês também são capazes. Entendeu? Isso aqui não difere a gente como pessoa. Não, de jeito nenhum. Vocês são meus irmãos, vocês são iguais a mim. O negócio é que a vida me ofereceu algo, às vezes, alguma condição melhor e para vocês não. Você está entendendo? E aí, eles, sabe, eles gostaram muito daquela ideia, eles viram que eu tô ali para ajudar mesmo. E aí, pô, o camarada me abraçou, eu sentei, comi com eles, a gente conversou bastante. E, inclusive, eu até pedi uma coisa a eles. Eu falei, olha só, se de repente alguém vier aqui fazer uma doação, algumas doações para vocês, aceitem as doações. A gente sabe da necessidade de vocês, a gente sabe que vocês passam um aperto. Só que eu vou pedir um favor. Digam para eles não filmarem e não tirarem foto, por gentileza. Porque é o seguinte, Sabrina, uma vez eu fiz um vídeo e eu postei até no meu Facebook. Eu entrevistei 2 moradores de rua, já depois de ter feito as doações, e coloquei lá. Mas para quê? Para poder incentivar o pessoal a fazerem as doações também. Eles veem como que é o dia a dia da rapaziada, ver o sofrimento e poder ajudar, incentivar a ajudar. Só que aí eu tive umas críticas mais negativas do que positivas, entendeu? O pessoal pegando muito no meu pé e tudo mais. E eles falaram uma coisa nessas críticas negativas que aquilo entrou no meu coração, na minha cabeça, e eu falei, de todo eles não estão errados. Eu sei que eu não quero fazer isso, mas todos podem olhar dessa forma para todos que forem fazer a mesma coisa, que tem muita gente que quer crescer em cima da miséria dos outros, em cima da desgraça dos outros. Então, desde aquele dia, eu continuei fazendo as minhas doações, inclusive com muito mais frequência. Tem semana que às vezes eu faço 3, 4 vezes na semana e fico muito feliz por isso. Mas eu não posto nada, eu não tiro foto, eu não coloco em Instagram, Facebook, porque realmente eu aprendi que quem quer ajudar, ajuda e pronto. Olha, que maravilha. Olha, ouvir isso é muito gratificante. Realmente, eu também já fiz muito trabalho voluntário direto, corpo a corpo nas ruas. Infelizmente, essa questão da pandemia fez com que as pessoas afastassem esse trabalho, né? A gente acabou ficando um pouco limitado, até por conta da situação, né, de desconhecer esse vírus, e a gente não consegue nem lidar muito bem com isso ainda. A gente vê até pela dificuldade de vacinas e tudo mais. E realmente é um trabalho que é muito difícil, porque, como você falou, quem está numa situação de rua perde coisas que são fundamentais, que é a dignidade. As pessoas perdem o senso de humanidade, porque elas passam a ser tratadas como restos humanos, como dejetos de uma coisa assim, ou como simplesmente, pior ainda às vezes, como se fossem invisíveis. Então, é muito difícil, porque até para receber um amor, um carinho, aquilo às vezes gera uma desconfiança em quem está naquela situação por uma questão de defesa, né? E nas ruas a situação é muito, muito complicada mesmo. Mas eu te parabenizo por isso, porque realmente eu preciso ter um coração muito grande para poder se dar conta de que a gente não vive sem o outro, que o ser humano é um ser social, e ter esse olhar para o próximo, né? Esse é o verdadeiro amor ao próximo. Você se sensibilizar que existe gente passando necessidade. Olha só como é que a sua história é. Você viu que existia sobra em uma ocasião e você lembrou logo que, peraí, aqui tem uma sobra e tem gente que tem falta. E você logo fez tudo para poder reunir aqueles elementos e não
faltar para ninguém, pelo menos enquanto estivesse a seu alcance. E eu gosto de tocar nesse assunto, eu até fico muito feliz de você ter falado sobre isso, e por isso também te perguntei sobre o seu trabalho social, porque eu sei que é isso que está nas suas letras. Você é um letrista, é um compositor, você faz muitas das suas músicas e você traz isso nas suas músicas. Eu queria que você falasse sobre esse processo de criação, né? E se essa sua experiência de vida, principalmente, tem essa grande influência na hora de passar isso, né, para a letra e para o microfone e esbravejar ali, né, para toda a juventude, principalmente, porque a gente sabe que o funk é um ritmo contagiante mesmo, né? Todo mundo gosta de curtir para dançar, é um ritmo dançante, mas, de fato, não conquista só a juventude, conquista todas as idades, mas os jovens, principalmente, precisam ouvir, né, por conta dessa aquisição de experiência, né, que eles estão começando a ter da vivência, né, do dia a dia. Então, você traz nas suas letras muito disso, muito do que você já experimentou, já principalmente nesse contato com o outro e das necessidades humanas. Eu queria que você falasse sobre esse processo, como é que funciona, né? Muita gente tem curiosidade de saber como é que o artista, porque não é, eu quero deixar claro aqui, eu vou deixar você falar, mas antes disso eu quero deixar claro aqui, não é todo cantor que faz as próprias músicas, que escreve as próprias músicas. Exatamente. Isso é um trabalho muito grande, né? Eu também sou letrista, também componho, e é um trabalho de diferença que existe da pessoa que faz a performance e a interpretação, né? A gente chama cantor de intérprete daquela música. Então, são trabalhos diferentes, trabalhos autorais diferentes, e o trabalho, portanto, de criação também é diferente. Como é que é o seu trabalho nesse caso? Vamos lá, a palhinha da Selva de Pedra é o seguinte, ó. Selva de pedra, o lugar aonde eu vivo. Selva de pedra, só leão pra ficar vivo. Selva de pedra, não pode dar bobeira não. Tranquilo igual tartaruga, com a visão de um falcão.